Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Alexandre. A gente já vem trabalhando com as aulas de geografia e vamos continuar, então, com os nossos conteúdos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a parte física do planeta Terra, né, com o surgimento do planeta, as camadas da Terra, um pouquinho de geologia, os movimentos que a Terra faz no espaço, também fusos horários, tem um pouco a ver com a aula que a gente teve na semana passada sobre coordenadas geográficas. Não sei se vocês lembram, se estavam todos na aula de semana passada. Não foi semana passada, faz um bom tempinho já, na verdade, que a gente não tem aula de geografia, né? Mas na última aula a gente trabalhou sobre coordenadas geográficas. Então, elas vão ser úteis para a gente entender os fusos horários, tá? Então, para a gente se localizar, lembra, na primeira aula a gente trabalhou espaço geográfico, né? Então, que é o estudo da superfície terrestre que já foi alterada pelo ser humano, né? Mas para a gente compreender esse espaço de vivência, esse espaço geográfico do ser humano, a gente precisa entender um pouco mais sobre o nosso planeta, sobre a nossa casa, né? Porque às vezes a gente não se dá conta que a gente vive num planeta orbitando o Sol, né? No sistema solar. Não é só essas relações humanas que a gente constitui, mas existe a parte física do planeta. Então, a Terra, por ser o planeta que habitamos, de extrema importância para todos nós, mesmo dentro de sua quase insignificância dentro do universo, local em que todo produto da humanidade constitui espaço geográfico. Será, então, o objeto da nossa atenção, análise e busca de compreensão, por meio do estudo que passaremos a desenvolver daqui para frente, tá? Então, diante da imensidão do universo, o planeta Terra é simplesmente um grão de areia. Mas, para nós, é de fundamental importância, né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos para a ficha técnica desse planeta que orbita o Sol e que é a nossa casa, que a gente vive e que é delimitado pelos que constitui o espaço geográfico, né? Então, lembram da linha do Equador? A linha que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. O diâmetro dessa linha, então, é 12.756 quilômetros. Desculpa. Diâmetro equatorial e circunferência. Tá, a circunferência, vamos para a circunferência, melhor, é 40 mil quilômetros. E a circunferência polar também, 40 mil quilômetros. E a inclinação do eixo da Terra, vocês sabem, né, que a Terra, ela não orbita o Sol reta, ela tem uma inclinação. Essa inclinação é de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Toda a superfície do planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. A superfície sólida, então, é 29% e a superfície líquida, 71%. Então, a superfície do planeta Terra, em sua maioria, é coberta por água. Apenas 29% da superfície terrestre é sólida, são os continentes. Então, o volume da Terra é esse valor enorme aqui. A ordem, quanto ao volume no sistema solar, é o quinto planeta em volume. A massa do planeta Terra é 6 sextilhões de toneladas. E a temperatura média do planeta é 15 graus Celsius.
Então, a Terra ela é um planeta de temperaturas não tão elevadas. Claro que a gente tem, essa é a média de todas as temperaturas do planeta, né? Temos lugares que temos 40 graus, 50 graus, temos lugares que temos -10, -20, mas tirando a média de toda a temperatura do globo, a média da temperatura do planeta é 15 graus. E o período de rotação que ele leva para dar um giro em torno do seu próprio eixo é 24 horas. Período de translação, que é o período de rotação ao redor do Sol, 365 dias e 6 horas. A distância do Sol, esse é um número legal. Qual a distância do planeta Terra está do Sol? Então, 149 milhões e 600 mil quilômetros. A ordem de afastamento do Sol é o terceiro planeta, né? Mercúrio, Vênus, Terra. E a idade do planeta? Vocês tinham uma noção da idade? Então, não é bem certa a idade, mas acredita-se que tenha entre 4,5 e 5 bilhões de anos. E essa datação foi feita por meio de radiocarbono, das rochas mais antigas encontradas na superfície terrestre. Então, a partir disso, estima-se a idade do planeta em 5 bilhões de anos. E a forma do planeta Terra, ela é um geóide, ela não é um globo perfeito, ela tem imperfeições na sua superfície. Assim, imagens de satélite podem enganar a nossa visão, pensar que a superfície é toda plana, mas não. Por exemplo, a maior montanha, né, a Cordilheira dos Andes não, a Cordilheira do Himalaia, o Monte Everest, tem mais ou menos 8.500 metros de altitude. Vejam que desenho que forma na superfície terrestre. E já o ponto mais profundo do planeta Terra seria a Fossa das Marianas, que tem mais ou menos 10 mil metros de profundidade. Então vejam como é desigual a superfície do planeta Terra. Por isso ela é caracterizada como um geóide. Eu uso esse exemplo sempre, se você pegar uma folha de caderno e amassar, fazer uma bolinha de papel, você vai ter uma superfície toda desregular, né, irregular. Isso é mais ou menos a forma do planeta Terra, então, e é chamada de geóide, tá certo? Então, os movimentos da Terra, que movimentos que ela faz? Então, entendendo a dinâmica da insolação e a distribuição das zonas térmicas, entende-se como o Sol, principal fonte de energia na natureza, é responsável pela existência de diferentes distribuição da maior parte dos seus recursos naturais. Então, a insolação, a incidência de Sol no planeta Terra, ela é desigual, muito por causa da inclinação do planeta Terra. Esses 23 graus de inclinação fazem com que a distribuição do Sol na superfície seja desigual. Então, a Terra tem essa forma esférica, ou um geóide, ligeiramente achatada nos polos. Ah, então, ao imaginar uma reta unindo os dois polos, passando pelo centro, tem-se o eixo terrestre, que não é perpendicular ao plano da órbita da Terra em volta do Sol. É essa inclinação que tem 23 graus. A palavra clima, em grego, significa inclinação. E todos os climas terrestres têm tudo a ver com a inclinação do planeta Terra. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor por que disso.
Então, como os demais corpos celestes, a Terra executa vários movimentos, que com o fato de ter um eixo inclinado de forma esférica, apresenta consequências extremamente importantes a todos. Tá, então, os dois principais movimentos que a Terra faz, que a gente provavelmente todo mundo já sabe, é o de rotação e translação, né? Esses são os dois movimentos principais. Mas ela também executa alguns outros movimentos. Então, vamos estudar os principais. O movimento de rotação é percebido por meio do deslocamento aparente dos astros, que serve de referencial, entre eles o movimento aparente do Sol. Acho que na aula passada eu falei um pouquinho sobre isso, né? Como a Terra ela gira do oeste para o leste, então dá a impressão que o Sol está se movimentando no horizonte, mas não é. É a Terra que está girando de oeste para leste, né? Então, o Sol nascendo no leste, a Terra girando em direção oeste-leste, né? Dá a impressão do Sol estar girando, mas na verdade é a Terra. E com esse movimento de 24 horas, então temos o dia e a noite, certo? Parece bem simples, mas precisa entender, né? Esse movimento de rotação, né? Então, o Sol ele está parado e a Terra que está girando ao redor do Sol. Então, o movimento da Terra em redor do seu próprio eixo, ele dura 24 horas ou um dia no sentido oeste-leste, em uma velocidade de 1.609 quilômetros por hora. Então, uma velocidade muito alta. Na altura do paralelo central, que é o Equador, né? Sendo inversamente proporcional à latitude, que ocasiona a transição mais rápida entre o dia e a noite nas áreas de baixas latitudes, podendo o crepúsculo ou a aurora durar várias horas nas regiões polares. Então, o dia é mais longo na zona do Equador. E quanto mais você vai para os polos, é diferente a duração do dia e da noite. Tanto que existe até, dependendo do ângulo da Terra e em qual posição ela vai estar, temos o sol da meia-noite, ou o dia que o sol nunca nasce. Então, tudo isso devido à inclinação e a linha do sol, o sol brilhar principalmente na linha do Equador. Nesse período de tempo, executar uma volta completa sobre si mesma, a Terra percorre 360 graus, trazendo algumas consequências desse movimento, tais como sucessão dos dias e das noites, né? Existência de horários diferenciados, isso a gente precisa entender, né? Que é por causa dessa rotação que as horas não são iguais em todos os lugares do planeta, né? Algum lugar vai ser dia, outro lugar vai ser noite. Desvio das correntes atmosféricas e marinhas, né? O giro da Terra influencia nas correntes marinhas e também nas correntes atmosféricas, desvio dos corpos em queda livre, aumento proporcional à latitude do peso dos corpos devido à diminuição da força centrífuga. Então, a força centrífuga é mais forte em relação à linha do Equador. Movimento de translação é a trajetória percorrida pela Terra em torno do Sol, que se faz em órbita elíptica, não muito acentuada, em 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que é um ano sideral. Por isso que nós temos o ano bissexto, que a cada 4 anos a gente compensa essas 5 horas e 48 minutos, inserindo um dia a mais no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Isso aí.
movimento de translação da Terra e o seu eixo imaginário inclinado em relação ao plano da órbita ocasionam, de acordo com a época do ano, a distribuição desigual de luz e calor, consequentemente, variação na duração dos dias e noites na superfície terrestre, o que provoca a existência das estações do ano iniciadas pela ocasião dos solstícios e equinócios. Então, não é por acaso que o verão, o inverno, a primavera e o outono tem um dia certo para começar. E a duração é de 3 meses cada estação. Tem tudo a ver com a inclinação do planeta e o movimento que ela está fazendo ao redor do Sol durante a translação. Então, as estações do ano têm a ver com o movimento de translação do planeta Terra. Aqui, então, nós temos uma representação. Ó, vejam que a incidência do Sol se dá principalmente na linha do Equador aqui. Então, esse aqui, vamos começar por aqui, que é o solstício de verão, que é 21 ou 22 de dezembro. O Sol vertical no Trópico de Capricórnio. Esse aqui é o solstício de verão pro hemisfério sul. E é o solstício de inverno pro hemisfério norte. Percebam, ó, vejam a inclinação do planeta Terra. Essa inclinação permanece sempre a mesma. Então, no dia 21 e 22 de dezembro, o hemisfério sul vai estar mais próximo do Sol. A inclinação vai fazer com que a incidência do Sol se dê diretamente no Trópico de Capricórnio. Conseguem perceber isso aqui? Já, olha só, no solstício de inverno do hemisfério sul, vejam como o hemisfério sul está mais distante do Sol. A inclinação, a incidência do Sol se dá diretamente no Trópico de Câncer. Tá? E os equinócios, tem o equinócio de outono e o equinócio de primavera. Então, depois do verão, do solstício de verão, isso para o hemisfério sul. Para o hemisfério norte é diferente, muda. Aqui estamos falando do hemisfério sul. Essas anotações são para o hemisfério sul, onde está localizado o Brasil. O equinócio de outono é quando o Sol, a incidência do Sol se equilibra, entre aspas. A incidência do Sol se dá diretamente na linha do Equador. Então, é meio que o Sol pega por inteiro o planeta Terra da mesma forma. A incidência do Sol se dá da mesma forma, com a mesma intensidade em todo o planeta. E isso acontece no equinócio de outono, que para nós, no hemisfério sul, é 20 e 21 de março, e também acontece no equinócio de primavera, 22 e 23 de setembro, que está quase chegando. Olha só, hoje é dia 12 de setembro, né? Então, daqui 10 dias irá acontecer o equinócio de primavera. Então, por causa da posição que o planeta estará em relação ao Sol no movimento de translação, nós teremos o equinócio de primavera. Mas, se vocês pensarem assim, por que é diferente a primavera e o outono? Né? Se o Sol está incidindo da mesma forma, né? O que acontece para ter essa diferença? Né? No outono, as folhas estão caindo, está indo para o inverno, e na primavera já é diferente. Então, no outono é que o planeta está começando a se resfriar. E para a primavera o planeta
o hemisfério sul, no caso, e está começando a esquentar. Então ele está saindo, para a primavera, está saindo desse período mais frio, que o ângulo da Terra não permitia que o Sol aquecesse tanto. Então essa é a diferença. Mas, em teoria, assim, em relação ao ângulo, a insolação do Sol é a mesma no equinócio de outono e equinócio de primavera. O que muda os dois é o que vinha antes. Então, antes de primavera é o inverno e antes do outono, o verão. Deixa eu ver aqui. Ó, as diferentes posições ocupadas pela Terra ao longo do ano em relação ao hemisfério sul e norte indicam o seguinte. Então, ó, no dia 21/12, né, que é esse aqui, então, para o hemisfério sul, vai ser solstício de verão. Então, por causa do ângulo da Terra, deixa eu fazer com essa mão aqui. Então, o Sol está incidindo mais aqui na parte sul. Já no mesmo dia, no 21/12, para o hemisfério norte, está começando o verão. Por quê? Porque o ângulo da Terra, a incidência do Sol está mais distante. É isso. E aí, então, depois temos o equinócio, e aí outro solstício, solstício de inverno para o hemisfério sul, né? Então a Terra está mais distante, já para o hemisfério norte está mais próximo. E depois o equinócio, né? E a diferença para os equinócios é o que vem antes, o que estava acontecendo antes. Por isso que muda. Por isso que no hemisfério sul a gente está chegando na primavera e o hemisfério norte está chegando no outono. Aqui tem um textinho, então, sobre o solstício. Em junho e dezembro, a desigualdade entre o dia e a noite chega ao máximo, iniciando-se o verão em um hemisfério e o inverno em outro. O verão se dá no hemisfério que está mais próximo do Sol, recebendo suas radiações em maior quantidade e intensidade, perpendicularmente aos trópicos. Os dias serão longos e as noites curtas. No polo, ocorre um dia de 6 meses, sendo possível contemplar o sol da meia-noite na latitude do círculo polar. Então, quando acontece o solstício de verão, né, dependendo em qual polo, acontece o sol da meia-noite, né? O inverno ocorre no hemisfério que estiver o sol. O inverno ocorre no hemisfério que estiver voltado contra o Sol, invertendo-se a situação. As noites serão longas e os dias curtos, podendo-se presenciar uma noite de 6 meses no polo, noite polar. Então vamos ver aqui. Aqui, verão no norte, inverno no sul. Vejam a linha aqui, ó, traçada. Esse é o ângulo da Terra. Então, verão no norte, ó, o hemisfério norte está com mais incidência e o hemisfério sul está mais distante. Então, vejam que, ó, no polo aqui, caso do ângulo, teremos o sol da meia-noite. Já no hemisfério sul, teremos a noite polar, que o sol, sem presenciar, vai ter uma noite de 6 meses, né? Já quando é inverno no hemisfério norte, né? Fica ao contrário, ó. Veja o ângulo aqui. Então, o hemisfério sul está mais próximo do Sol. Então, temos o Sol do meio da meia-noite no hemisfério sul. E já no norte temos a noite polar.
Então, os equinócios, as noites são iguais. Então, o, no equinócio da primavera, a duração da noite será exatamente igual à duração do dia. Correspondem às épocas do ano em que tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul são igualmente iluminados, havendo equilíbrio na duração dos dias e das noites, pois a luz solar incide perpendicularmente ao Equador. Inicia-se o outono em um hemisfério e a primavera em outro. Então, por isso que existem essas linhas. O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, não foi inventado por acaso, porque percebeu-se que essa angulação do planeta e com o movimento, a radiação solar incide exatamente até esse ponto. E depois começa a retornar. É o ponto máximo que a radiação solar vai. Então, no solstício de verão. E depois começa a voltar para incidir na linha do Equador. E depois vai para o Trópico de Capricórnio, até os 23 graus. E depois retorna. Tá certo? Então, o que vai acontecer agora no dia 22 de fevereiro? Com o equinócio, o dia e a noite vão ter a mesma duração. E depois, cada dia, alguns minutinhos, o dia vai ficando mais longo. Todo dia, esse movimento do planeta Terra vai fazendo com que o dia fique alguns minutinhos mais longos, até chegar no solstício de verão. No dia 22 de dezembro será o dia mais longo aqui para nós do hemisfério sul e a noite mais curta. Mas aí, a partir do dia 23 de dezembro, já começa a diminuir o dia. Então, no dia 23 já vai ter uns minutinhos a menos o dia. E dia 24, 25 e assim, até chegar no outono, né? No outro equinócio. E aí, todo outono, o dia vai continuar diminuindo até chegar no solstício de inverno, que daí será o dia mais curto, a noite mais longa. Então, no inverno é que o dia começa a aumentar de novo. Então, as zonas térmicas da Terra tem tudo a ver com a insolação solar ainda. Então, a esfericidade, a variação latitudinal, a inclinação do eixo e os movimentos da Terra ocasionam a existência de diferentes zonas térmicas que influenciam diretamente a relação homem-natureza. Então, o clima, devido à translação, devido a essa inclinação do planeta, nós temos zonas térmicas, climas diferentes no planeta Terra. Então, essa imagem aqui, vejam o Trópico de Câncer aqui, então, que é o limite máximo de insolação solar no ângulo, né, do hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio aqui no sul. Então, toda essa faixa aqui é a zona tropical. Então, climas mais quentes, temperaturas mais elevadas. E já para o norte, a partir do Trópico de Câncer, temos a zona temperada, que vai até o Círculo Polar Ártico. E aí temos outra zona climática, que é a zona polar ártica. Já para o sul, então, até o Trópico de Capricórnio, temos a zona tropical, e depois também zona temperada sul, que é onde está a região sul do Brasil. A zona tropical do sul do Brasil, aqui onde nós estamos, é zona temperada sul.
e além do Círculo Polar Antártico, que tem a Zona Polar Antártica. Então, na zona tropical ou intertropical, pode ser chamado dessas duas formas, que ela está entre os trópicos. Localizada entre os dois trópicos, é a faixa onde se localizam as baixas latitudes, né? Baixa latitude, por causa do grau zero do Equador. Quanto maior a latitude, mais longe da linha do Equador. Caracteriza-se por receber mais intensamente a luz solar, pois nela os raios do sol incidem verticalmente, ficando a pino ao meio-dia, pelo menos em um dia do ano. Essa é, em média, a zona mais quente do nosso planeta. Então, aqui dentro desta faixa, em algum momento do ano, geralmente, né, no solstício, aqui, ó, para exemplificar melhor, no solstício de verão do hemisfério sul, dia 22 de dezembro, aqui no hemisfério sul, mais ou menos, eu acho que o Trópico de Capricórnio passa pela cidade de São Paulo, ou Belo Horizonte, se eu não me engano, mas nesse dia, ao meio-dia, o sol estará a pino, estará extremamente reto no céu. Se olhar para cima, ao meio-dia, o sol estará exatamente acima da sua cabeça. Isso já não acontece aqui para nós, que estamos para baixo do Trópico de Capricórnio. Em nenhum momento do ano o sol fica realmente a pino, assim, em cima da nossa cabeça. É só dentro dessa faixa da zona tropical ou intertropical. As zonas temperadas são compreendidas cada qual entre o trópico e o círculo polar do hemisfério correspondente. São localizadas em latitudes médias, que é do 23 graus até os 60 graus, mais ou menos, 80. O Sol nunca fica realmente a pino, pois incidem de modo mais ou menos inclinados. Quanto mais afastado do Equador, mais inclinado é a incidência solar, o que reduz a quantidade de luz e calor recebidos do Sol. Assim, as regiões temperadas são menos quentes e iluminadas que a zona tropical. É por isso que temos esse clima mais frio, então, no sul do Brasil. Zonas polares, localizadas além dos círculos polares, em ambos os hemisférios, correspondem às zonas de altas latitudes. Essa zona recebe os raios solares muito inclinados e, portanto, muito fracos. Por essa razão, são muito frias. Há períodos do ano que o Sol nem aparece. Então, por causa da inclinação, né, todo o segredo dos climas do planeta Terra está por causa da inclinação do planeta. Tá? Agora vamos entrar em outro assunto, que são os fusos horários, que também tem muito a ver com o movimento do planeta Terra, principalmente com o movimento de rotação, né? Então, a medição do tempo é feita desde os tempos remotos, de acordo com os movimentos da Terra. Existem várias formas de medir o tempo, entre elas, o tempo solar verdadeiro, tempo decorrido entre duas passagens sucessivas do Sol pelo meridiano de um lugar, utilizado até o século XVIII, apesar de apresentar variações de acordo com a época do ano e com os movimentos da Terra. Então, esse era uma maneira de se calcular o tempo. O tempo solar médio, em virtude do rápido progresso das comunicações e das exigências cada vez maiores da vida moderna, foi necessária uma padronização quanto aos horários. Substituiu-se
o Sol por um Sol fictício, obtendo-se o tempo solar médio com duração exata de 24 horas, possibilitando o surgimento dos relógios atuais. Né? Então, considerou-se que a Terra faz o movimento de rotação em 24 horas exatas. E o tempo civil, utilizado a partir de 1925, o dia civil com duração de 24 horas, passou a ser contado não mais do meio-dia a meio-dia, mas de 0 a 24 horas, né? Que é o tempo que a gente conta. Agora são 20 horas, 21 horas, não só de 0 a 12 e 0 a 12. Tá. Então, mais sobre os fusos horários. O espaço geográfico foi, graças ao progresso, cada vez mais rápido transformado em espaço mundial, fazendo-se necessária também a utilização da hora. Criou-se o sistema de fusos horários, cujos princípios foram propostos em 1884 na Conferência de Washington. Imaginem que confusão seria se não tivessem as horas bem definidas no nosso planeta, né? Porque imagine se fosse uma hora só para todo o planeta. Acho que não ia funcionar, né? Por exemplo, agora já é noite e se fosse levasse em consideração a hora no meridiano de Greenwich, né? Lá agora são, deixa eu ver, 9, lá já 10, 11, lá já é meia-noite, no meridiano zero de Greenwich. Ou se adotasse outro tipo de horário padrão, né, não funciona. Cada região do planeta tem que ter a sua hora definida. Então, e como que foi pensado isso? Como que se dividiu essas horas? Por que que tem horas diferentes, né, no planeta? Então, foi pensado assim, a circunferência terrestre tem 360 graus, que são os meridianos, né? Então, existem 360 meridianos ao redor do planeta Terra, né? O principal que a gente usa, né, como referência é o Greenwich, que passa pela Inglaterra, que é o grau zero. Então, foi dividido esses 360 levando em conta o tempo de movimentação, de movimento de rotação. Então, 24 horas. 360 dividido por 24, que deu um total de 15 graus para cada. Então, 360 dividido por 24 horas, 15 graus, que equivale a uma hora. Então, dentro dessa faixa de 15 graus da superfície terrestre, vai ser contemplada uma hora. Então, adotou-se o meridiano de Greenwich, que é o 0 grau, como ponto de referência, sendo esse fuso correspondente a 7 graus e 30 minutos oeste e 7 graus e 30 minutos leste. Somando os dois, dá 15 graus. Não dá bem certinho, mas dá quase. Adotando-se a hora do ponto médio, GMT, ou a hora de Londres, que o Greenwich, então, ele passa exatamente no meio aqui. Então, tem 7 graus para oeste e 7 graus para leste. Deixa eu ver aqui. Melhor com o mapa. Sempre o mapa nos ajuda a entender melhor. Então, essa linha azul, bem no centro aqui, é o meridiano de Greenwich. Certo? Entendi, então. Então, pro hemisfério leste, as horas aumentam, né? A partir do meridiano de Greenwich, temos de 0 a 12 aumentando. E para o hemisfério oeste,
temos as horas diminuindo. E então, como as linhas elas cruzam por dentro de territórios, cada país utilizou uma divisão específica, né? Tendo em base os meridianos, porém tem uma divisão cada um. E aí, não podemos esquecer da linha internacional da data, que a partir daqui muda o dia. Então, foi definido aqui entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Aqui é o finzinho da Rússia e aqui o Alasca. Então, quando passa para cá, aumenta um dia. Então, para calcular as horas a partir das longitudes. Primeiro passo, calcular a diferença de longitude. Então, mesmo os hemisférios, você subtrai. Se é hemisférios diferentes, você soma. Depois eu tenho alguns exemplos de continhas lá para a gente fazer. Mas então, quando é no mesmo hemisfério, você subtrai. E quando é hemisférios diferentes, você soma. Segundo passo, dividir por 15 graus. Terceiro passo, relação ao referencial. O ponto estiver a leste, você soma, e o ponto estiver a oeste, você subtrai. Pode parecer um pouco confuso, sei, mas depois no exemplo vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. E longitudes a partir das horas. Calcular primeiro passo, calcular a diferença horária, maior menos a menor, multiplicar por 15 graus, e o terceiro passo, a relação ao referencial. Horário adiantado, se adianta a hora para a longitude, leste, e você atrasa o relógio para a longitude oeste. Então, esse aqui é o mapa, né, com os fusos horários mundiais. As horas mudam uma a uma à medida que passamos de um fuso a outro. No entanto, como as linhas que separam cortam várias unidades político-administrativas ao meio, os países fizeram adaptações, estabelecendo assim os limites práticos dos fusos horários, na tentativa de manter, na medida do possível, um horário unificado no mesmo país, estado ou província. Porque senão iria ficar meio confuso. Às vezes, países com território muito pequeno, ou que só um pedaço do território do país ultrapassa algum meridiano, e daí já teria que usar outro horário. Então, às vezes, unifica-se o horário nesse território. Ou, como é o caso do Brasil, como tem um território tão grande, nós temos 4 fusos horários diferentes no nosso território. Então, o mapa dos fusos do planeta mostra que as horas aumentam para leste e diminuem para oeste, de qualquer referencial adotado. Isso ocorre porque a Terra gira do oeste para leste. Como o Sol nasce a leste, à medida que nos deslocamos nessa direção, estamos indo para o local onde o Sol nasceu antes. Portanto, nessa região, as horas estão adiantadas em relação ao local de onde partimos. Desculpa, gente. Só um pouquinho. Tá, deixa eu voltar aqui. Como o Sol nasce no leste, à medida que nos deslocamos nessa direção, estamos indo para um local onde o Sol nasceu antes. Portanto, essa região, as horas estão adiantadas em relação ao local de onde partimos. Quando nos deslocamos para o oeste, entretanto, estamos nos dirigindo a um local onde o Sol nasce mais tarde. Portanto, nesse lugar, as horas estão atrasadas em relação ao nosso ponto de partida.
Olha só. Então, se o Sol nasce no leste, aqui é o extremo leste do nosso planisfério. Lembra que eu expliquei na última aula sobre as projeções dos mapas? Então, como temos essa projeção de um planisfério, foi delimitado aqui, essa é a linha mais a leste do nosso planeta. Por isso que o Japão e outros países são conhecidos como o do Sol nascente, né? Então, se o Sol nasce aqui no leste, né, vejam que o Sol já nasceu para cá. E estamos nos dirigindo para o oeste aqui no Brasil. Olha só, quantas horas demora para o Sol nascer no Brasil? Por isso essa diferenciação, tá certo? Então, aqui os fusos horários brasileiros. Por possuir uma grande extensão territorial na direção leste-oeste, o Brasil abrange quatro fusos horários. O horário de Brasília foi adotado como hora legal brasileira, está 3 horas afastado em relação ao de Greenwich. Então, o Brasil adotou o horário de Brasília como horário oficial, hora legal. Né? Por isso que tudo se fala com relação ao horário de Brasília, né? Que essa é a hora legal do Brasil. Então, vejam aqui, ó, a hora legal do Brasil está no -3. Esse mapa não traz os negativos e positivos. Mas com relação ao Greenwich, então, -1, -2, -3 e -4. Tá, vamos lá. Então, aqui temos os nossos fusos horários do Brasil. Vejam que, ó, os meridianos cortam o território, né, não respeitando os nossos limites políticos administrativos, né, que os estados, né, são delimitados por, pela política, pela organização territorial do Brasil, certo? Mas, por convenção, define-se, né, as horas dos locais. Então, o primeiro fuso horário do Brasil está no -2, que são as ilhas. A mais conhecida, então, Fernando de Noronha. Ela está no fuso horário -2. O horário oficial do Brasil, então, é o fuso horário -3, que abrange a maior parte dos estados. Já no fuso horário -4, temos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima. E no fuso horário -5, temos o estado do Acre e uma porção do território do estado do Amazonas. Então, vamos ver aqui. Ó. Agora são 9h23, horário oficial de Brasília. Certo? Meu Deus, que me deu um branco. O que eu queria fazer? Tá. Aqui, em Fernando de Noronha, agora são 8h23. É isso? Meu Deus, me confundi. Ai, gente, me confundi, me deu um branco.
Aqui no -2, então, são 8h25. Aqui já são 9 e aqui são 10. É isso? Meu Deus, que confusão que eu fiz na minha cabeça. Vamos pro exercício, que daí eu acho que eu vou me clarear. Eu não estou muito bem hoje, não. Tá. Vamos pro primeiro exercício. Três jovens amigos estão localizados em pontos diferentes da Terra. Paulo está a 165 graus a leste de Greenwich. Pedro permanece a 45 graus a oeste de Paulo. E Clara está a 2 graus a oeste de Greenwich. Sabendo que no meridiano inicial são 18 horas do dia 5 de janeiro, a hora legal e o dia em que Paulo, Pedro e Clara são respectivamente. Então, o que vocês acham, pessoal? Como é que a gente resolve isso? Então, a gente lembra daqueles passos? A gente pega. Primeiro, a gente precisa descobrir. Vamos descobrir primeiro a hora do Paulo. Então, a gente divide o 165 por 15 e descobre quantas horas. Aqui são 11 horas. Então, sabendo que, que são 18 horas no meridiano de Greenwich, a gente adiciona, porque ele está a leste. Então, sempre a leste adiciona. Então, daria 29 horas. Só que como o dia tem apenas 24 horas, a gente passou da linha. Então, faz 29 menos 24. Que então, a gente passou um dia a mais. Então, seriam 5 horas do dia 6. Já o Pedro, ele está a 45 graus a oeste de Paulo. Então, a gente tem que diminuir. Então, para leste aumenta e para oeste diminui. Então é isso. Meu Deus, que confusão. Aqui, em Fernando de Noronha, então, já são 10h28. Desculpa, gente, eu me confundi demais. No Mato Grosso do Sul, Amazonas, são 8h28. E lá no Acre, agora ainda são 7h30. Porque, por causa desse movimento de oeste para leste. Então, o sol nasce primeiro aqui no litoral brasileiro. Aqui, nos estados do Nordeste, é onde o sol nasce primeiro no território brasileiro e vai se pôr por último aqui no Acre. Então, por isso aqui são 7h30 ainda, aqui são 8h30, aqui são 9h30, e aqui em Fernando de Noronha já é 10h30 da noite. Esclarecido? Então, para descobrir o Pedro, ele está a 45 graus a oeste do Paulo. Então, eu pego 165 menos o 45 dá 120 graus. 120 graus eu divido por 15 para saber quantos fusos horários, quantas horas. Dá 8. Então, 18, que é o meridiano de Greenwich, mas o Pedro ele está a leste do meridiano de Greenwich. Ele está a oeste de Paulo, mas ele ainda está no leste. Então, por isso aumenta. São 26 horas. Como o dia só tem 24 horas,
são 2 horas da manhã do dia 6, certo? E a Carla, como ela está a 2 graus a oeste de Greenwich, lembram que o Greenwich ele tem essa divisão de 7 para um lado, 7 para o outro? Ela ainda está dentro da área de abrangência, então são 18 horas do dia 5. Então a resposta certa é a letra E. Essa aqui. Depois eu vou mandar os slides para vocês e vocês conferirem melhor. Tá, agora outro exemplo. Ó, João está na Itália. A Itália ela fica 15 graus a leste de Greenwich. E ele precisa ligar para Cláudio, que está em Curitiba, a 45 graus oeste de Greenwich. Então, não querendo ser inconveniente, o João, para ligar para o Cláudio, ele não sabe se é de madrugada, se é dia, se é noite, se é na hora do almoço. Então, ele quer saber, fazer essa conta, descobrir que horas são em Curitiba. Sabendo que são 14 horas na Itália, que horas são em Curitiba? Lembram que para oeste as horas diminuem e para leste as horas aumentam. Então, primeiro passo. Aqui a gente vai somar o 15 graus com mais 45, vai dar 60 graus de distância. O 60 a gente divide por 15 e descobre quantos fusos horários, quantas horas de diferença. O terceiro passo, saber se está a leste ou a oeste. Como a gente sabe que Curitiba está a oeste de meridiano de Greenwich, a gente vai diminuir. Então, 14 horas, que são 2 da tarde, menos 4 horas do horário, então, são 10 da manhã em Curitiba. Então, é assim que a gente calcula os fusos horários. Certo? E aí, para quem gosta de fórmulas, tem uma fórmula mais complicada, bem mais difícil. Ou não, para quem entende de fórmula, e daí tem um link aqui, para quem quiser estudar depois, beleza? Ó, gente, já é 9h30, eu não vou entrar em outro assunto agora, porque é mais complexo, é outro assunto que não tem nada a ver com o que a gente estava vendo hoje, que é, né, geologia e geomorfologia. Então, aí eu deixo para a próxima aula. E aí eu vou mandar para vocês esses slides e também vou mandar uma listinha de exercícios, tá bom? Daí eu já mando, eu vou fazer isso agora e eu já mando no grupo do Whats para vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa, algum comentário? Sobre os fusos horários é confuso mesmo. É bem, às vezes a gente se confunde. Mas tá, eu vou entrar no Whats aqui, eu vou mandar para vocês as atividades e os slides, beleza? Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula. Certo, pessoal? Valeu?